Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje temos uma convidada super especial. Essa é a Chica. Eu liguei a câmera, ela já apareceu. Então, se acostume com a Chica, pode ser que ela apareça mais vezes aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre tendências de decoração e o perigo de você ficar para trás. Você já teve aquela terrível sensação de ficar para trás? Às vezes a gente está caminhando, a gente está correndo, a gente está andando de bike e de repente a gente identifica muitas pessoas na nossa frente e a gente está para trás, né? Essa sensação é muito ruim, não sei o que você acha. E muitas vezes corre-se o risco de você ficar para trás no mercado. Corre o risco de você ficar para trás no mercado floral, na decoração, se você não se atualizar e não entender sobre as tendências. E é exatamente isso que eu tenho para falar hoje para você. E fica até o final desse vídeo. Por que é importante você ficar até o final? Porque no final desse vídeo tem um super conteúdo para vocês, onde eu vou ensinar um arranjo no estilo boho chic, que é uma tendência que está muito em alta no arame. Então você vai aprender um arranjo que é tendência e uma técnica floral que nós usamos arame, tela de galinheiro, para ser mais objetiva. Ele está no final desse vídeo, na conclusão dessa aulinha que eu estou dando aqui para você. Você vai poder aprender como fazer um arranjo boho chic, certo? Primeira coisa, você precisa estar antenada sobre o que está acontecendo, sobre as tendências, sobre cores, sobre o mercado, porque senão corre-se o risco da sua decoração, do seu serviço, dos seus arranjos ficarem obsoletos, ou seja, ficar ultrapassado. E aí eu entro em algo que eu já falei para vocês algumas vezes, e aqui eu acho que eu consigo explicar a importância de você valorizar aquilo que eu tenho falado sobre você definir o seu nicho, o seu subnicho e a sua persona. E agora eu vou te explicar o quanto isso é importante. Vamos recapitular, né? Você define o seu nicho. Então você que está me assistindo aqui, provavelmente você trabalha com flores ou decoração, ou você trabalha com flores mais decoração, certo? Então qual é o seu nicho? O seu nicho é decoração, decoração floral, decoração de eventos, esse é o seu nicho, tá bom? O seu subnicho, muitas vezes se você trabalha só com flores, o seu subnicho vai ser uma floricultura, né? O seu subnicho vai ser arranjos para casa, buquês. Agora, se você trabalha com decoração também, o seu subnicho vai ser, além de uma floricultura, você também vai ter um subnicho de decorações de eventos, casamentos, aniversários, você vai expandir esse subnicho, certo? Então é importante você entender qual é o nicho que você vai trabalhar, qual é o subnicho que você vai trabalhar. Por quê? Porque dentro do nicho, por exemplo, de decoração, existem mais subnichos. Existem, por exemplo, jardinagem, paisagismo, coisas que talvez você não vai migrar, apesar de ser dentro do seu ramo, apesar de ser dentro do seu nicho, mas você não vai subnichar esse tipo de trabalho, tá? Então, definindo o seu nicho, definir o seu subnicho, você vai entender quem é a sua persona. O que é a sua persona? A sua persona é o seu cliente ideal. É o seu cliente, pode ser mais de um, tá? Não precisa ser necessariamente um, mas o seu cliente ideal. Dentro do estudo da persona, você precisa entender quantos anos tem o seu cliente ideal. Isso não significa que pessoas fora daquela faixa etária não vão comprar o seu produto, tá bom? Mas eu estou dizendo qual é a média, qual é o foco, né? Aonde sai mais? Para qual faixa etária sai mais? É interessante que, por exemplo, quando você fala de vasos plantados,
Você vê que a faixa etária que sai mais, de repente, é de 40, 45 para cima, né? Não que não saia para pessoas fora dessa faixa etária, mas é mais comum pessoas acima de 45 anos, acima de 50 anos, comprarem. Eu percebo isso muito quando vou em garden, quando eu vou em supermercado. Por quê? Porque elas já sabem e se sentem capazes de cuidar. E muitas vezes as pessoas com uma faixa etária menor fica muito tempo fora de casa, talvez não tem tempo de cuidar ou não sabe, né? Então não é em sua grande maioria, pessoas abaixo dessa faixa etária, por exemplo, que compra vasos de plantas. E aí você entendendo a sua persona, você entende o que ela gosta. Você entende o que a sua persona procura. Então eu entendo a idade da minha persona, eu entendo se ela fica muito tempo dentro de casa ou se ela fica pouco tempo dentro de casa. Isso, mas o que isso vai influenciar? Isso vai te influenciar muito. Se a sua persona fica pouco tempo fora de casa, ela provavelmente vai procurar por coisas fáceis de se cuidar, né? Por exemplo, um arranjo desidratado, um arranjo de suculentas que não exige rega constante, né? Então, você precisa fazer esse estudo. E como eu te falei, não existe uma só persona. Podem existir mais de uma. E aí você precisa enumerar as personas que são ideais. As personas que são ideais para aquilo que você trabalha, para aquilo que você faz, para o produto que você oferece no seu ateliê, na sua loja. Agora, se eu não faço isso, corre super o risco de tudo que eu vender ser obsoleto. Por quê? Porque eu não estou entendendo a minha persona, eu não estou entendendo do meu cliente, eu não estou entendendo do meu público. Imagina só, tem como você se comunicar com uma pessoa, um americano, ele fala inglês. E aqui vamos trabalhar com a possibilidade dele só falar inglês, ele não fala uma segunda língua. Você consegue se comunicar com ele em outra língua? Você consegue se comunicar com ele em outro idioma? Você consegue se comunicar com ele, por exemplo, em português, em mandarim, em espanhol? Não. Por quê? Porque ele só fala inglês, né? E o que isso tem a ver com a gente? Você precisa entender a linguagem da sua persona, você precisa entender a linguagem do seu público. Se você não entender a linguagem da sua persona, o idioma do seu público, você não mantém uma comunicação com ele. Não tem como você manter uma comunicação com o seu cliente, não tem como você manter uma comunicação com o seu público, com a sua persona, se você não fala a língua dele. Se você não fala a língua dele, vai acontecer uma coisa. Você vai repelir ele, quando na verdade o que você mais quer é atrair ele. Mas você não atrai se você não falar a mesma língua que ele. Eu lembro uma vez que uma pessoa pediu uma visita minha, uma visita técnica, para um buffet da cidade que oferecia serviço completo. Oferecia buffet, decoração e tudo mais. E essa pessoa não estava enganjando aqui, ele não estava fechando mais festas. Tinha passado já por anos muito bons, muito frutíferos, muito prósperos, mas estava estacionado, já tinha um tempo. E quando eu fui visitar esse lugar, toda a decoração disponível, todo o material disponível era extremamente obsoleto. Não estava mais dentro da tendência, sabe? Aquelas colunas de gesso ou algumas de vidro com água dentro e que vem umas luzes. Não estou dizendo para você que isso não usa, que ninguém nunca mais vai usar, mas eu posso garantir para você que não é uma tendência mais. E por não ser uma tendência mais, poucas pessoas vão querer isso, porque as pessoas querem aquilo que é tendência. Só que por que essa pessoa não soube identificar isso? Porque ela nunca parou para pensar qual era o nicho, o subnicho e a persona dela. Ela nunca parou para pensar quem é o público dela, quantos anos esse público tem, do que esse público gosta. Vocês estão entendendo? E aquela mulher que tinha um espaço
incrível, um tamanho ótimo, um recurso financeiro durante anos muito bom, o espaço dela se tornou extremamente obsoleto. Por quê? Porque não estava se comunicando com a linguagem do seu cliente atual. E você precisa se comunicar. Para você vender os seus arranjos, para você vender decoração, para você vender buquês, você precisa entender qual é a linguagem de hoje. Provavelmente pode-se sim ter saída numa floricultura de buquês de rosa com mosquitinho, com gipsofila. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer mais, mas não é mais tendência. A tendência hoje é o verde, é o colorido, são as flores tropicais, é o desconstruído, né? O capim, que tem vindo muito em alta, os buquês desidratados. Essa tem sido a tendência. É isso que a persona de muitos nichos estão comunicando e a gente precisa olhar para isso, porque se a gente não olhar para isso, é como se a gente tivesse um diamante nas nossas mãos, mas guardado dentro de um saco de pão. Por quê? Porque nós não sabemos o potencial daquilo, não sabemos o valor que aquilo tem. E aí não adianta nada, não vai ter utilidade. Então você precisa acompanhar as tendências da decoração. Comece, procure na internet, procure por referências até arquitetônicas, porque lá ela vai ditar muitas tendências para nós. Existe um projeto chamado Casa Cor, em São Paulo, em vários estados, e eles mostram, né, as tendências da arquitetura, mostram as tendências da decoração. Eu lembro exatamente um ano que eles mostraram uma casa que o ambiente era totalmente integrado, né? Não tinha portas, assim, muitas paredes que separavam os espaços. Os espaços, eles eram integrados entre eles. E logo depois começou a surgir a tendência na decoração, por exemplo, de casamento, a tendência de ambientes integrados. O lounge já colocou ele mais perto da mesa do bolo, que era mais perto da mesa da família. A tendência começou a chegar até na decoração de eventos, né? As pessoas não queriam mais deixar um lounge num lugar reservado, distante da festa, distante dos convidados. Não, o integrado começou a vir até para a decoração de casamento. O Conf Decor, né? Que é uma decor seguindo estilo assim de receber em casa, foi um projeto que surgiu na arquitetura, né? Casas aconchegantes, casas que usam até itens não tão luxuosos, mas que são confortáveis, que são aconchegantes. Isso veio parar também na decoração. Hoje as pessoas, a maioria delas querem isso, quer essa decoração que lembra, né, um estilo de você estar recebendo seus convidados dentro da sua casa. Então, essas tendências, elas estão vindo, e se você não tiver antenado nisso, você vai ficar por fora. E aí, o que seu cliente vai fazer? Ele até gostaria, ele até poderia fechar com você, mas ele não está entendendo a linguagem que você está comunicando, porque ele não está apto mais para ouvir aquele tipo de linguagem. Ele já está falando outra linguagem. E você, profissional, você florista, você decorador, você precisa falar a linguagem do seu público, senão, infelizmente, você vai ficar para trás. Bom, você que gostou desse vídeo, escreve para mim o que você aprendeu hoje, o que foi de relevante para você. Isso é muito importante para mim, fora que isso me estimula demais a continuar trazendo novos conteúdos para vocês. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui para que nós possamos anotar nas nossas pautas, e assim que possível nós vamos gerar esse conteúdo para vocês. Nós temos live segunda, quarta e sexta, às 7h57 da manhã. São lives onde eu falo com empresários, empresárias, empreendedores ou futuros empreendedores, onde eu te dou dicas valiosas para você entrar nesse mercado. E toda sexta-feira, às 19 horas, eu tenho com vocês ao vivo o Flower Class. O que é o Flower Class? É nada mais nada menos do que um flip chart, informações
conteúdo, estudo, teoria, para que você possa crescer e se desenvolver no mercado de flores. Fora que no nosso canal do YouTube nós temos constantemente conteúdos como esse para agregar para você. Em breve também nós abriremos vagas para o nosso curso, que é um método Empreender com Flores. O que é? É passo a passo para você sair muitas vezes do zero e alcançar a partir de R$4.000 empreendendo com flores, ou você alavancar as suas vendas nesse universo floral. Acompanhe agora a produção de um arranjo no estilo boho chic. Beijo para vocês. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau. Hoje eu vou ensinar para você uma técnica floral excelente. Você já ouviu falar no famoso tela de galinheiro? Aqui eu tenho, então, uma tela de galinheiro. Eu cortei ela e eu simplesmente dobrei ela, encaixei ela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela dentro do meu vaso. Carla, para que a gente usa essa técnica? Essa técnica você usa para expandir o potencial do seu vaso ou para quando você não quer usar espuma floral. Você vai deixar ela próximo da boca do vaso, tá vendo? Gente, vamos explicar aqui. Eu tenho esse vaso aqui, ele é grande embaixo, tá vendo? Ele é bem espaçoso, porém na superfície dele, ele é menor, tá vendo? Ele é bem menor. Então, se eu fosse fazer um arranjo nesse vaso aqui, sem essa técnica, provavelmente eu conseguiria usar metade, e olhe lá, das flores que eu vou colocar aqui usando essa técnica, tá? Por quê? Porque essa técnica, ela vai encaixar as hastes. Então, uma haste que eu não consigo, de repente, chegar até o fim, ou eu não consigo encaixá-la de uma maneira mais natural, como, por exemplo, a cala. Você tá vendo que essa flor aqui, quando eu uso ela no arranjo, eu não ponho ela assim. Eu ponho ela do jeito que ela tá. Né? Isso é uma técnica muito usada por floristas que têm essa assinatura floral bucólica, campestre, que você gosta de trazer mais natureza, aquele ar mais orgânico para o seu arranjo, né? Então, para ela ficar assim, quando eu encaixo ela no meu arame, eu consigo ficar com esse caimento. Porém, se eu tivesse com ela solta, talvez ela ficaria assim, talvez ela ficaria assim. Vocês estão vendo? Vamos lá, eu vou começar aqui com as flores que eu quero usar de destaque. Eu vou começar aqui com a cala. Amarantos. Eu estou simplesmente encaixando aqui as hastes. Maiores no fundo, menores na frente. Aqui eu tenho um capim. Eu gosto de usar folhagens capim, porque ele traz volume para o seu arranjo. Então, se você quer trazer volume para aquele arranjo, folhagem, capim, eles são incríveis para trazer volume para o seu arranjo. Eu vou distribuir ele aqui, só que apenas no fundo do meu arranjo. Eu não vou trazer ele para frente, exatamente por causa do tamanho e por causa do volume dele. Na frente eu deixo as flores menores, as flores redondas, enquanto ele tá ficando assim, tá? Então eu tenho aqui já um plano de fundo do meu arranjo. E agora eu vou começar a preencher aqui. Bora! Urucum, dianthus ou green ball, celósia, crista de galo, trigo chinês, vamos explicar aqui pra vocês. Então eu tenho o plano de fundo, certo? Que são capim,
e o Amaranthus. São os maiores que eu tinha aqui, então eu sempre vou começar pelos maiores, tá? Essa é uma técnica minha, cada florista tem a sua. Na frente eu vim com as flores, então eu agrupei aqui os urucuns. Eu gosto muito, eu trabalho sim com as flores muitas vezes misturadas, mas eu prefiro trabalhar com as flores agrupadas, porque quando você olha, você consegue enxergar os grupos das flores. E eu acho que isso traz uma visão única para o seu arranjo. Então eu tenho aqui próximos também o rabo de gato, o green ball e a calas. O que determinou o lugar de cada uma delas? Então, por exemplo, o urucum, o galho dele, ele já estava pendente, tá? Para esse lado. Então, para respeitar aquela visão do arranjo orgânico, eu coloquei ele pra cá. A calas, a mesma coisa. Essa, ela tava mais natural possível assim, essa sim. As redondas, né? As redondas eu consigo pontuar mais. Então, por ser redonda, muitas vezes se você colocá-la muito alta demais no seu arranjo, você perde a visibilidade dela. Então, eu centralizo ela aqui no meu arranjo. Eu vim com um trigo chinês. O trigo chinês, eu vou dar uma espalhadinha no meu arranjo com ele. Eu gosto de colocar mais para os cantos, exatamente por causa desse caimento. Eu acabei grupando eles porque eu achei que ficou melhor, então ele tá aqui grupado aqui, certo? Eu vou colocar, vocês percebem que existe um pedido aqui de coloque alguma coisa aqui em mim. Gente, sensibilidade, você vai adquirir isso também. Mas é um buraco, né? Um buraco, então a gente vai preencher esse buraco. Vamos ver o que fica melhor aqui. Coloquei mais um urucum. Vocês estão vendo? Apesar de o arranjo ser assimétrico, né? Não ser o arranjo simétrico, que você faz tudo igual, mas é bom você manter uma harmonia e equilibrar os lados. Isso é muito importante. O que eu faço agora, esses ajustes finais? Para ninguém roubar a cena de ninguém aqui no meu arranjo. Todo mundo vai aparecer, tá? Ninguém vai roubar a cena de ninguém, de nenhum amiguinho aqui. Então agora eu apuro aqui. Eu vou dar uma olhada para ver se tem, poxa... Às vezes eu olho e falo assim, nossa, essa celose aqui, ela tá linda, ela tá grande, mas ela tá extremamente na frente da minha escabiosa. Então eu vou dar uma ajustada, uma mexida nela assim no arranjo, para que ela possa ficar num lugar onde ela não fique na frente de nenhum outro, tá? Quando que é a hora de terminar? Quando seu coração sente paz. Quando seu coração sentiu paz. Meu coração sentiu paz. Olha aqui. Eu vou mostrar uma foto pra vocês desse arranjo. Pra vocês verem como que ele está. Aqui é a parte de trás dele. Gente, ele tá muito bonito. Agora é a hora da gente regar, tá? Então vamos lá. Regar o nosso arranjo. Como aqui atrás eu tenho muitas capim, tem algumas flores que são desidratadas, elas não necessariamente, aliás, elas não precisam de água, então eu não vou regar, eu vou regar mais aqui na frente. Eu vou encher o meu